Entre aspas, com o cientista político Tony Luiz. Olá, seja bem-vindo a mais um Entre Aspas, é muito bom ter você novamente aqui. Estamos vivenciando de fato, uma guerra espiritual, uma guerra social, uma guerra política, uma guerra familiar. Ela vem se traduzindo à base da ideologia. E não vamos aqui somente ideologia política. A ideologia política conduz ao pensamento. Do pensamento, ele é conduzido, alimentado, regado diariamente, esses pensamentos ideológicos, para uma prática, para uma corrosão moral, uma corrosão espiritual. E aí, depois dessa corrosão, dessa metamorfose negativa, ela começa a ir para a prática. Então a ideologia é isso, ela começa a corroer aquilo que é de fato direito, aquilo que é de fato legal, humano, honesto, de princípios e valores, e depois dessa desvirtuação, ela é então levada para o eixo do mal e assim as pessoas começam a praticar. Ontem à noite foi morto um delegado de polícia aposentado em Praia Grande. Esse delegado, ele é aposentado, e ele estava prestando serviço para a área da segurança da prefeitura. Pois bem, então os criminosos vieram, bateram no carro dele, imprensando contra o ônibus, isto é, bateram na traseira do carro dele, ele bateu na frente do ônibus e aí fecharam ele, saíram com os fuzis e os bandidos mataram ele. E aí a gente lembra dessa frieza, humana, em que a guerra de fato é espiritual, porque lá o cidadão Charlie, lá dos Estados Unidos, que foi morto, e essa comoção está sendo internacionalmente vivida com protestos, em grande parte do mundo, nos grandes centros do mundo, milhares e milhões de pessoas indo às ruas. E o único motivo de Charlie ter sido morto, ter sido vítima de psicopatas, de pessoas perturbadas, demoníacas, é exatamente porque ele falava Jesus. Ele queria salvar vidas, ele trocava ideias com as pessoas, batia um papo legal, esclarecia. Então as pessoas que foram corroídas moralmente, espiritualmente, ideologicamente, elas começaram a agir, mataram ele, como outras pessoas estão matando até a si próprio, matando porque param de estudar, param de refletir, param de questionar, que é um dos motivos muito grandes para você se emancipar intelectualmente, e aí você parte para a doutrinação, E nessa doutrinação ideológica é onde acontece isso aí. Então, Deus nos livre, Deus nos livre e guarde, dessas pessoas insanas, psicopatas e demoníacas. Então, volto a dizer que é uma guerra espiritual muito grande. As pessoas estão olhando com muito fanatismo, as pessoas estão olhando com muita devoção para a política, apontando com o dedo sem saber de nada e de maneira cega, apaixonada. Você sabe que a paixão é uma tempestade de sentimentos, Então, você quando está numa tempestade, você não tem domínio, você não enxerga bem. Do mesmo jeito, é uma paixão. Então, você fica apaixonado por aquela pessoa, por aquela coisa, e termina você não enxergando mais o certo, não enxergando outras possibilidades. Só aquilo Então, é isso. Então, as vítimas dentro da humanização, pessoas sendo mortas injustamente porque pregam a palavra de Deus, pregam, Padres estão sendo perseguidos, Nicarágua, aqui no Brasil, você sabe, Teve um padre aí que foi perseguido. E pastores, Sila Malafaia recentemente, e outros pastores estão sendo perseguidos. Então isso está acontecendo no mundo. Então para pensar e ver se realmente é isso que você quer para a sua vida. Se não está na hora de você se emancipar intelectualmente, para poder você ter uma noção, Você ter uma noção de onde você está, para você não cometer os mesmos erros que dentro dessa guerra espiritual estão os psicopatas, as pessoas doentes e também endemoniadas. Pois bem, então é preciso a gente ter muita cautela para a gente já não ferir até os nossos entes queridos,
Você veja muitas pessoas nos grupos da família e tocam em política e ficam apaixonados, esculhambam uns aos outros e acaba as pessoas se intrigando de familiares, assim, e saindo do grupo da família, aquilo que poderia ser saudável para viver bons momentos, momentos únicos de recordações, as pessoas já não vivem. Por quê? Porque há um viés ideológico ali contaminado, doentio e cego e que infelizmente está conduzindo as pessoas para o eixo do mal. Que Deus me livre, nos livre, para que então a gente possa acertar mais e errar o mínimo possível para a nossa caminhada, para a nossa jornada, para a nossa felicidade. Muito cuidado com a ideologia política. Você não precisa estar preso às correntes ideológicas, às correntes do medo, às correntes da escuridão, né? Você precisa da luz para poder ter conhecimento. Então, a gente deseja estudos e amanhã a gente volta para comentar mais um pouco a respeito. Até lá!